Hoje foi dia de decisão do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, e a decisão que era amplamente esperada, eu estou gravando esse vídeo antes do final da reunião, era de manutenção da taxa Selic. Inclusive, nas opções de Copom, era isso que a gente via claramente quanto a expectativas do mercado. Contudo, fica-se de olho também no comunicado, já que o que se espera é que a partir da próxima reunião, em agosto, você tenha o início do ciclo de queda da Selic. Contudo, o mercado ele sempre se adianta, e se a gente olha os juros futuros, eles já estão em queda, e você tem marcação a mercado acontecendo em título público, favorecendo muito os títulos de longo prazo, ações subindo bastante e com fundos imobiliários exatamente a mesma coisa, alguns andando 15, 20, até 30% em 12 meses. Porém, apesar dessa subida, acho que ainda estamos numa ótima janela para comprar e que fundos imobiliários podem ser o melhor investimento que você fará no ano, ajustado pelo risco. É disso que falaremos aqui no 13º episódio do Viver de FIIs, onde eu vou fazer novos aportes na minha carteira. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E como sempre aparece no Viver de FIIs e Viver de Ações, eu vou consultar as movimentações da minha carteira, o consolidado de rentabilidade, através da plataforma MyProfit, que eu me orgulho muito em dizer que foi criada por um aluno do Viver de Renda, na turma 10, o Rodrigo Poveron. Eu uso para consolidar minha carteira, olhar a parte de rentabilidade, gerar DARF, por exemplo, se for necessário, controlar a questão de compensação de prejuízo e também me auxilia muito na parte de imposto de renda. Esse foi o ano que eu gastei menos tempo com imposto, e isso que eu ainda fui meio teimoso, que dá para fazer em ainda menos tempo usando a ferramenta automática do MyProfit, como eu já mostrei em vídeos aqui no canal. Para quem quiser contratar o MyProfit, há um link aqui na descrição com um desconto de 10% para que você possa usar a versão Pro do aplicativo, mas também há como você usar uma parte gratuita. Então, para você que acompanha a série e gosta da maneira como os dados são expostos, fica o convite para conhecer o MyProfit. Entrando agora no assunto do vídeo, no último episódio do Viver de FIIs, nosso episódio 12, quando a carteira aqui do canal completou finalmente um ano, eu expliquei para vocês por que os fundos imobiliários estavam andando tanto com base na questão da queda da taxa de desconto, ou seja, a queda dos juros futuros, que são os juros que realmente importam para a precificação dos ativos de risco, já que a Selic é uma taxa muito focada em curto prazo, apesar de também ser importante, né? Sobretudo quando falamos de empresas que têm dívidas atreladas à Selic, cujo serviço da dívida pode estar asfixiando a operação nesse momento. E quando a gente gravou o episódio 12, o IFIX ele estava com 2.998,16 pontos e já havia subido. E essa subida ela continuou. Agora o IFIX está em quase 3.100 pontos, uma alta de 8,26 em 2023 e de 13,2 desde o fundo que o IFIX fez lá em abril de 2023. Então veja que de abril para cá a gente teve quase uma Selic nesse patamar robusto que a gente tem de alta. E aí eu convido vocês a assistirem o último episódio, na verdade todos os episódios dessa série, mas relembrando um pouco do que eu expliquei do porquê os fundos imobiliários estão se apreciando nesse cenário. A gente usou a conhecida fórmula de Gordon, que precifica um ativo pelo seu dividendo dividido por K menos G, onde K é essa taxa de desconto, esses juros de longo prazo, cada analista vai usar um K diferente, e o G é um growth, ou seja, o crescimento dos dividendos, que também vai mudar de acordo com quem faz a conta. E o objetivo não era chegar no valor justo dos fundos imobiliários aqui da carteira, mas mostrar apenas como a questão da queda da taxa de desconto faz com que o preço dos fundos imobiliários tenha que ser mais alto. E esse movimento ele continua acontecendo, apesar do ciclo da Selic não ter se iniciado ainda. E de não sabermos se esse início vai ser realmente agora, como eu disse, estou gravando o vídeo antes da reunião do Copom. O Copom geralmente não quer surpreender o mercado, né? Desancorar expectativas, ou se vai ser em agosto, ou não vai ser em agosto, porque nos Estados Unidos o pessoal decide aumentar ainda mais os juros, levam mais incerteza para o mercado. Mas o ponto é que só a expectativa de que isso irá acontecer no horizonte próximo já está fazendo o preço de muitos ativos de risco subir. Contudo, e se demorar mais para acontecer? Ou se quando começar a acontecer, a Selic não cai até os patamares que o mercado está esperando hoje? E quando eu digo mercado, eu pego, por exemplo, o preço de título público. Se você pega lá um Tesouro Selic 2029, um pré-fixado 2029 e um IPCA+, que tem vencimento também em 2029, todos em períodos muito próximos, entenda o seguinte, né? Se eu vou emprestar dinheiro para a mesma pessoa, Tesouro Nacional, pelo mesmo prazo até 2029, então a taxa do pré-fixado tem que ser mais ou menos igual a Selic, média do período, tem que ser mais ou menos igual ao IPCA mais 5 alguma coisa
despesa que o título está pagando, porque afinal de contas é para a mesma pessoa pelo mesmo prazo. E hoje o que a gente vê no pré-fixado é uma taxa na casa dos 10,92%. E isso é a expectativa do mercado através da negociação de títulos públicos. Se a gente pega lá no Boletim Focus, o que nós vemos de estimativa para a Selic no final do ano de 12,25 e no final de 2024 é de 9,5. Ambas as expectativas revisadas para baixo após os dados de inflação sob controle. 2023 caiu 0,25 pontos percentuais e 2024 caiu meio ponto percentual. E aí, será que isso vai realmente acontecer? Bom, se não vier a acontecer e boa parte da queda já estiver prefixada e depois a gente tiver que ter um aumento de juros, então a gente está correndo um risco ao comprar fundos imobiliários agora, depois dessa alta, para novamente haver algum tipo de correção. Mas, por que eu acho que mesmo assim, fundo imobiliário, apesar dessa incerteza que nós temos no horizonte, pode ser o seu melhor investimento no ano ajustado pelo risco? Bom, para falar disso, primeiro eu vou dar uma olhada na carteira, entrando no MyProfit e vendo como é que foi o comportamento dos ativos desde o último episódio do Viver Difícil. Entrando aqui na carteira, na parte do meu patrimônio, nós vemos que eu tenho 8 fundos imobiliários hoje. A maior posição individualmente é no JSRE 11, o único fundo de lajes corporativas que eu tenho na carteira, que inclusive andou bastante. E desço aqui a tela, nós vemos que o meu resultado atual é quase 16% acima do meu preço médio, em R$ 68,24. Mas se a gente pega desde o começo de abril, dia 6, que é mais ou menos o fundo do IFIX, esse fundo subiu quase 30%. Então por isso que agora ele ocupa a primeira posição da carteira em termos de percentual. 18% do meu capital é investido apenas no JSRE 11. E o detalhe é que esse fundo ainda é o mais descontado da carteira se a gente pega, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial. Olhando aqui no Status Invest, vejo que ele está negociando a 70% do seu valor patrimonial. Nenhum outro fundo imobiliário que eu tenho aqui na minha carteira negocia com um desconto tão grande. Mas como já é a maior posição, e também é um fundo que ele não paga um dividendo tão grande assim, sobretudo depois que a cota se apreciou bastante, então não pretendo fazer novos aportes no JSRE 11 por enquanto. Já no restante da carteira, a gente tem aqui cerca de 17% em LVBI 11, nosso fundo de galpões logísticos, mais 17% no RBRF 11, um fundo de fundos que eu tenho. Pegando a parte dos fundos de papel, KCRE 11, RBRY 11 e KNSC 11, com mais ou menos aí 12% no KCRE, os outros dois abaixo de 10%. Inclusive, pretendo fazer aportes nos dois para que a gente tenha esse percentual subindo mais na carteira. Eles ficaram para trás, defasados em relação aos outros. E tenho aqui também 17% em fundo de shopping, 10% em XPML 11, que inclusive passou por subscrição no período desde o Viver de FIIs 12. Eu acabei não aderindo à subscrição, apesar de valer a pena. Eu fui deixando para depois e confesso que eu perdi a data, tá, gente? Porque do contrário, eu teria aderido ainda que a posição em shoppings tivesse ficado maior do que eu quero no portfólio. Porque somando XPML 11 e VISC 11, a gente tem 18% de participação em shopping, mais ou menos a mesma coisa que eu tenho em lajes corporativas, em galpões logísticos e em fundo de fundos. Então passou, mas não foi um negócio que eu pensei, nossa, que vacilo que eu dei. Foi um leve vacilo aqui, porque poderia ter melhorado a rentabilidade da carteira. Mesmo que eu não quisesse aumentar a posição, eu poderia ter vendido algumas cotas com lucro, porque geralmente quando vê uma subscrição, o pessoal faz uma arbitragem. Vamos supor aqui, pegando um exemplo genérico, que você tenha cotas negociadas a R$ 110 em bolsa. Aí vem a subscrição e você tem o direito de preferência de comprar novas cotas a R$ 100. O que muita gente faz é vender as cotas em bolsa, com mais gente vendendo que comprando, elas caem, até chegar quase no valor da subscrição. Então você pode vender a quantidade que você tem de direitos de preferência na subscrição e exercer esse direito de subscrição em novas cotas do fundo imobiliário. Acabou que eu não fiz isso. Poderia ter feito. E para facilitar a visão, eu vou olhar aqui, clicando no Agrupar por minha categoria, porque isso já mostra no final os fundos dentro de categorias maiores, e nós vemos que em FOF eu tenho 17, galpão logístico 17, shoppings quase 18, lajes corporativas 18, e recebíveis imobiliários está levemente abaixo de 30. E eu havia comentado no episódio anterior que eu queria ter mais ou menos 35% da carteira em recebíveis imobiliários. E já cheguei a ter esse percentual, só que como os outros fundos imobiliários andaram mais no período, até porque vários dos fundos que eu tenho de papel, eles têm CRIs que estão
pagando IPCA mais alguma coisa. Como o IPCA está vindo baixo, a distribuição do provento acaba sendo mais baixa, e aí o pessoal fica só de olho em distribuição de provento no presente, acaba vendendo as cotas desses fundos e comprando aqueles que vão ter um maior ganho de capital, uma apreciação maior no período. Então, como eu disse, eu quero comprar um pouco mais daqueles que ficaram para trás, que é o KNSC e o RDRY11. Indo para outras telas, vamos dar uma olhada aqui em minha rentabilidade, olhando a carteira nos últimos 12 meses, e já temos esse período completo agora para fazer o comparativo. A carteira focada especificamente em fundos imobiliários está rendendo 23,29% nos últimos 12 meses. O melhor benchmark de comparação, já que só temos fundos imobiliários aqui, é o IFIX, que no período avança 11%. Então vejo que a carteira está dando mais do que o dobro do IFIX. Também ganha do CDI, que está em 12,85% nos últimos 12 meses. Do IPCA nem se fala, está bem baixo, está aqui em 4,27%. O Ibovespa deu uma bela reagida nos últimos tempos, subindo 21,64%. Mas a carteira, comparado a todos esses índices aqui, ainda está ganhando. Se a gente olha aqui abaixo, nós vemos a movimentação da carteira, a linha verde. Ela subiu muito de início, ganhando de tudo. Depois ela caiu bastante. Aí o CDI acabou passando. Você teve a Bolsa também passando a carteira durante um bom período. Aí depois ambos reagindo. Fundos imobiliários antes do Ibovespa. E agora a carteira está ganhando de tudo, mas o Ibovespa está correndo bem atrás do prejuízo, digamos assim. Só que o que mais me interessa, como eu disse, é a comparação com o IFIX. Estamos muito bem nessa comparação. Aqui a evolução do patrimônio e também dos proventos. Mostrando aí que no último mês eu recebi R$ 3.656,16. Indo para essa parte de proventos, descendo aqui a tela e vendo os pagamentos, veja que no mês de junho que nós tivemos um recebimento recorde de proventos, R$ 4.008,51, com yield on cost, ou seja, o que eu ganho de provento comparado ao preço médio da minha carteira, em praticamente 1%. Esse dado aqui está diferente do dado de proventos da tela anterior, porque lá nós temos só o que já caiu no mês, sendo que o XPML vai pagar no dia de amanhã. Então aqui já conta com esse pagamento. E aí temos dois recordes, né? Em termos absolutos, mais dinheiro recebido e também de yield on cost, porque o máximo que eu já cheguei aqui de yield on cost foi 0,99%, que era inclusive algo que eu falei lá no começo dessa série como objetivo no curto prazo para essa carteira. Porque se a Selic, os juros de longo prazo começarem a cair demais, naturalmente os fundos imobiliários vão subir muito e com a apreciação das cotas enquanto o dividendo não consegue acompanhar, você vai acabar tendo um dividendo menor. Embora no yield on cost eu esteja travado no preço médio que eu comprei. Mas como eu vou fazer vários aportes ao longo do tempo, eu acredito que esse preço médio vai acabar subindo. Então não é objetivo no final da carteira continuar com esse yield on cost em torno de 1%. Ele naturalmente vai cair se os preços de FIIs continuarem avançando aqui no Brasil, que a gente espera que aconteça no final, né? Lembrando para você que gosta de como os dados são exibidos aqui no MyProfit, que no link na descrição você consegue assinar o aplicativo com 10% de desconto ou entrando em qualquer link utilizando o cupom PERINE10. E agora falando de novos aportes, então o que eu pretendo fazer na minha carteira? Primeiro, comprar aqueles fundos de recebíveis que ficaram para trás. O RBRY, ele está abaixo do seu valor patrimonial ainda, em 0,98. O KNSC, a mesma coisa. Olhando aqui, ele também está em 0,98. Ambos pagam um ótimo dividendo, 11,65 o KNSC. O RBRY nos últimos 12 meses, 14,58. E naturalmente eles estão menos atrativos porque a gente está precificando inflação menor, pelo menos num período recente, e queda das taxas de juros. Então todos os CRIs que eles têm lá dentro, que pagam IPCA mais alguma coisa ou CDI mais alguma coisa, devem pagar menos. Só que isso imaginando realmente que o juro venha a cair mais do que já está precificado pelo mercado. E não dá para ter essa certeza. Então, embora eu tenha outros fundos mais descontados na carteira, como por exemplo a parte de lajes corporativas no JSRE 11, eu vou preferir nesse mês fazer leves aportes nesses fundos. E eu vou focar a maior parte do meu aporte num fundo que também já está na carteira, não tem aquisição nova nesse episódio, que é o RBRF11, nosso fundo de fundos. E por que eu vou fazer isso? Tem muita gente que não gosta de fundo de fundos porque fala, eu vou pagar uma taxa para um gestor comprar outros fundos que também me cobram taxa. Então veja que eu estou pagando taxa sobre taxa. E isso é verdade, mas também veja que nesse cenário onde você tem vários fundos ainda abaixo do seu valor patrimonial, você também tem desconto sobre desconto. Bruno, como assim desconto sobre desconto? Se a gente olha, por exemplo, o RBRF11 hoje,
ele está pagando um dividendo nos últimos 12 meses acima de 10%, e se a gente vai para o preço-valor patrimonial, ele está negociado a 91% do seu valor patrimonial. Da minha carteira, tirando o JSRE 11, ele é aquele que tem o maior desconto sobre o valor patrimonial. Mas o que é o valor patrimonial de um fundo de fundos? É simplesmente o valor de mercado das participações que ele tem. Então, quando você pega o quanto ele vale, hoje é 91% do somatório das participações que ele tem em outros fundos imobiliários pelo seu valor de mercado, sendo que vários desses fundos estão descontados frente à sua cota patrimonial. E tem uma imagem que o pessoal da RBR Asset, a gestora por trás deste fundo, tem vários outros lá, mas o que está na minha carteira é esse, usou no seu relatório pegando o preço inclusive de abril, mostrando a diferença entre o preço de mercado, o preço do patrimônio do fundo, que é simplesmente esse valor de mercado das suas participações, e o preço que a gente teria se todo esse patrimônio do fundo tivesse marcado pelo valor patrimonial. E aí nisso você tem uma subida, como vocês podem ver na imagem, de 36% mais o pagamento de proventos. Desde que essa imagem foi feita, o RBRF ele já andou quase 13%. Então veja que nós teríamos aí mais uns 23% de apreciação pelo caminho, se esse cenário vier a se concretizar. E pode ser que ele venha a se concretizar, porque o mercado brasileiro ele é meio bipolar. Talvez não só o brasileiro, o mercado no geral. Mas aqui no Brasil a gente saiu de alguns meses do pessoal falando que a gente ia virar uma Argentina, e agora tem muita gente enxergando o Brasil como uma Suíça. E eu não acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, o Brasil é simplesmente o que ele é. Aquele aluno nota 4, que quando pega a recuperação, estuda, passa de ano, e o pessoal fala, nossa, o Brasil é inteligente, ano que vem ele vai bem. Só que ele volta a usar drogas e volta a tirar 4 e fica nesse ciclo eternamente. Então esse último cenário talvez não seja um cenário que vai acontecer agora, mas naquela época de taxas de juros muito baixas, você teve vários fundos imobiliários negociando com um prêmio frente ao seu valor patrimonial. Então caso isso venha a acontecer novamente, aí eu vou poder vender esse fundo imobiliário aqui com um belo ganho, porque eu vou ter tido ganho em cima de ganho, embora eu pague uma taxa em cima de outra taxa, mas conseguindo também muito mais diversificação para o meu portfólio. Já que ele tem, como vocês podem ver na imagem, posição em cerca de 19 fundos, sendo que desses 19, 14 são fundos de tijolo, que são aqueles que num cenário positivo devem subir mais. Ou seja, eu tenho um dividendo bom para ganhar, tenho muito ganho de capital que pode acontecer com o trabalho do próprio gestor e com o meu trabalho no final, caso eu veja que, olha, já está na hora de vender esse fundo porque ele está muito bem precificado e no mercado de fundos imobiliários a gente sempre tem fundos que ficam largados, porque é um mercado que tem muita pessoa física, simplesmente coloca lá ranking de dividendos e compra aquilo que paga mais e nem olha o restante. E por que que fundo imobiliário pode ser o melhor investimento do ano? Ajustado ao risco. Porque em retorno apenas você pode ganhar muito dinheiro com algo onde você corria um risco absurdo. Comprando uma meme coin, uma criptomoeda sem pé nem cabeça, que sobe 1000%, mas tem um risco de a zero no dia seguinte. Agora, em fundo imobiliário, depois de tudo que eu falei aqui, repare o seguinte, se o juro cair, eu tenho a parte de tijolo valorizando. Se o juro não cair, você tem a parte dos fundos de papel, que vai estar te pagando CDI mais alguma coisa, e provavelmente o juro não vai cair muito porque a inflação está começando a reagir para cima. Então tem uma carteira onde eu fico redeado, com possível ganho de capital, mas uma proteção caso isso não venha a acontecer, e dividendo caindo todo mês com yield on cost em 1%. Então esse negócio é realmente muito bom. Pelo menos eu gosto bastante, né? Tem gente que vai preferir, por exemplo, ações, mas eu acho que numa carteira diversificada você sempre vai ter espaço para bons fundos imobiliários. E aí, feito todo esse disclaimer, agora vamos às compras. E para isso eu vou voltar novamente aqui no MyProfit, na parte do meu patrimônio, para ver o que mais ou menos eu vou fazer com o dinheiro que eu vou investir. Então, vendo aqui por fundo imobiliário, o RBRF já é uma das maiores posições da carteira. Mas quando eu compro esse fundo, eu estou diversificando entre 19 fundos diferentes. Então, vou levar essa posição que está em mais ou menos 76 mil até 100 mil reais. Ele vai passar a ser a maior posição individual que eu tenho na carteira, mas porque ele me dá mais diversificação. E também, tirando o JSRE, que hoje é a maior posição, é aquele que está mais descontado dentro dos fundos que eu tenho. E esses dois aqui, o RBRY11 e o KNSC11, que estão abaixo de 10%, eu vou comprar um pouco mais deles, levando até mais ou menos esse valor de 45 mil que eu tenho em XPML, para ficar mais alinhado com o restante do portfólio. E com isso eu vou subir a alocação que eu tenho em fundos de papel até mais próximo daquela meta de 35%. Então, colocando 5 mil em cada um e mais uns 24 mil aqui em RBRF, eu vou investir cerca de 34, 35 mil no arredondamento nesse episódio. E agora, vamos às compras. Estou com o home broker da corretora aqui aberto. Já tenho o RBRF aqui e a sua negociação. Veja que é um fundo que não tem muita diferença entre o melhor preço de compra e venda, né? O spread é baixo. Coloco aqui mais ou menos 24 mil para comprar, 324 cotas. O preço vou deixar em R$ 74,90 mesmo. Coloco a minha assinatura
e dou a ordem de compra. Então, ordem já totalmente executada. Mudo aqui para RBRY11. Também está aqui com spread muito baixo, apenas 1 centavo. Vou comprar mais ou menos uns 5 mil reais. Isso deve dar umas 50 cotas. Então deixo aqui as 50. Vou colocar essa 9645, só para não executar de uma vez igual a outra. Então entrou na fila, veja aqui. E vou comprar também o KNSC. Coloquei aqui 56 cotas, o valor já um spread um pouco maior, de 4 centavos entre as ordens, agora aumentou para 6 centavos. Vou deixar minha ordem ali em cima de todas. 86, agora baixou bastante aqui, 86, 58, aliás, 88, 58. E é isso, já temos a maior ordem executada do RBRF, as outras duas estão abertas, acredito que em breve serão executadas, mas eu atualizo vocês no próximo episódio do Viver de FIIs, o número 14, sobre como está o andamento da carteira. E para aqueles que pensam, poxa, por que não pegar um outro fundo de fundos? Eu até dei uma olhada em alguns de boas gestoras que eu gosto, mas eles não estavam com desconto frente ao valor patrimonial tão bom quanto o RBRF, na minha opinião. Se tivessem, até poderia pegar. Eu acho que tem espaço para mais um fundo de fundos na minha carteira, mas isso a gente deixa para os próximos episódios. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.